Bom dia, família da Igreja Batista da Praia, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus esteja transbordando em seu coração. Mais uma semana que se passou, motivos de gratidão a Deus por tudo que vivemos, respostas de oração, cirurgias que foram feitas, respostas, pedidos atendidos, glória a Deus. Mas temos que continuar orando, pedindo também pelos nossos demais irmãos. Estamos juntos, pedindo ao Senhor, colocando o nosso coração, mas vamos cultuar ao Senhor. É domingo, é dia de celebrarmos ao Senhor, é dia de abrirmos o nosso coração no louvor, na adoração, e também entendermos qual a vontade de Deus para a nossa vida, qual a vontade de Deus para a nossa família. E Deus vai ministrar a sua vontade ao nosso coração nessa manhã. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos consagrar esse culto ao Senhor. Falemos com Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de reunidos poder cultuar ao Teu nome, em comunhão, num só corpo, um só rebanho, de um só pastor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós queremos Te adorar, nós queremos dizer o quanto Te amamos, o quanto dependemos do Senhor, nós queremos Te exaltar, destacar a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado por este domingo, obrigado por esta oportunidade, por este tempo, e receba o culto que somente a Ti é devido, porque nós o consagramos a Ti, e o fazemos em oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor conosco com o hino de número 395 do nosso cantor cristão. Cristo satisfaz, Cristo é o motivo da nossa alegria, é a nossa salvação, e eu posso dizer, estou contente com Jesus. Então diga isso cantando esse belo hino do nosso cantor cristão agora. Riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com este amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com este amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com este amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Amém, amém.
eu quero convidar você nesse momento para compartilharmos uma parte da palavra de Deus que encontra-se em 2 livros, primeiramente em Romanos, no capítulo 12, e na sequência também em Hebreus, no capítulo 10. Então eu quero te convidar para ler os 2 primeiros versículos da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. E a palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na sequência, em Hebreus 10, no versículo 36, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O segredo é obedecer, o segredo é buscar a vontade de Deus e fazê-la real, constante, prática comum na nossa vida. Que essa palavra fique no seu coração, que Deus te abençoe. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Você serve ao Senhor com alegria? Você pode dizer que no serviço do seu rei, do nosso rei, você é feliz? Você dizima com alegria, você oferta com alegria, você serve com alegria, você ama com alegria, você vem à igreja com alegria? Então você pode cantar comigo esse hino, Felicidade no Serviço, 410, do nosso cantor cristão. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém. No domingo passado nós compartilhamos sobre antes de sair da vontade de Deus. Estamos refletindo durante esses domingos pela manhã sobre a vontade de Deus na nossa vida. Pois este é o grande desafio do cristão. Falamos naquele momento e desejo começar repetindo que no momento que nós nos convertemos e entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a esperar o grande momento da glorificação quando viveremos para sempre com o Senhor nos céus, existe um espaço e um tempo entre esse momento da nossa conversão e o momento que vamos nos encontrar com o Senhor. Então, o que fazer das nossas vidas? Como vamos viver? E como desfrutar da vida cristã? E quais são as obrigações e responsabilidades que passamos a ter?
certamente o Senhor é de exigir muito mais de nós. O Senhor há de revelar a sua vontade. E o Senhor quer que possamos cumprir e viver a vontade que Ele estabeleceu e planejou para nós. Então, mais uma vez, eu quero voltar a refletir e a pensar sobre isso. E o tema desta manhã é a estrada para a vontade de Deus. Sempre ao refletir e ao pensar sobre algo, penso sempre em uma jornada, em um caminho, em uma estrada que saímos de algum lugar para chegar em algum outro lugar. Quando penso na vontade de Deus, penso em caminhar nesta estrada. Antes, porém, de adentrarmos a refletir sobre isso, deixe-me ler um texto que quero também refletir sobre ele. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repetindo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os incrédulos zombam da vontade de Deus. Os crentes frequentemente a ignoram. Esta é a grande realidade que somos confrontados a pensar. Esta é uma realidade que nos afeta todos os dias. Diariamente vivemos isto. Ou estamos vivendo a vontade de Deus, ou estamos fora da vontade de Deus. Não existe meio caminho, não existe meio termo. Ou estamos na vontade de Deus, ou estamos fora da vontade de Deus. Geralmente, quando pensamos na vontade de Deus, nosso foco está em tentar descobrir essa vontade. Nós queremos entender e saber sobre essa vontade. Mas, meus irmãos, mais do que buscar, mais do que desejar conhecer a vontade de Deus, e mais importante do que isto é decidirmos obedecer à vontade de Deus revelada em nós. Então, esta decisão em obedecer ou não há de determinar a qualidade de vida cristã, o poder da vida cristã que vamos ter, a nossa influência neste mundo, a salvação de muitas vidas, o resgate de muitas almas, enfim, o que há de determinar também a minha felicidade ou infelicidade, a minha paz ou então os meus conflitos internos. Tudo absolutamente tem a ver com a vontade de Deus. Esta estrada, às vezes, tem muitos obstáculos que tentam nos impedir de viver de acordo com o plano de Deus. É como uma estrada de chão com muitas pedras e ladeiras que temos que enfrentar. Então eu começo perguntando: quais os obstáculos à vontade de Deus inicialmente? O que pensamos que pode e deve se tornar um obstáculo para que Deus cumpra a vontade dEle em nossas vidas? O primeiro obstáculo à vontade de Deus é a nossa própria vontade. Porque Deus nos deu, Ele nos criou, mas nos deu o livre-arbítrio. E assim escolhemos, e as nossas decisões decidem como nós vamos viver aqui nesta terra e na eternidade. As nossas decisões decidem como vamos viver nós mesmos e os outros que estão ao nosso redor. Então, o primeiro obstáculo é quando há conflitos entre a minha vontade, o meu querer e a vontade de Deus. Outro obstáculo que podemos ver é a influência de outras pessoas. Quantas pessoas tentam nos dizer e nos influenciar com outras questões? Tentando até mesmo dentro da igreja, mostrando outras coisas, maximizando problemas e dificuldades, mostrando erros, isso e aquilo, e então nos impede de observarmos e vermos a revelação do plano de Deus. Estamos tão focados em coisas terrenas que outras pessoas nos dizem, nos induzem e nos influenciam, que não conseguimos de fato ver e sentir a vontade de Deus, porque essas influências nos servem de obstáculos para descobrir a vontade de Deus. Também a indiferença aos princípios de Deus.
Muitos querem seguir ao Senhor, aceitam a Jesus, mas são indiferentes ao plano e à vontade e, sobretudo, aos princípios estabelecidos de Deus. Deus não há de cumprir a vontade dEle em nós, não haveremos de também compreender e sentir a vontade de Deus, se não estivermos atentos a esses princípios do Senhor, e se não estivermos conscientes e sensíveis para cumprir e viver esses princípios do próprio Deus para as nossas vidas. Às vezes queremos experiências transcendentais, metafísicas, enfim, experiências tremendas, quando na verdade a vida cristã é constituída de coisas simples e a começamos quando observamos os princípios de Deus. E quais são esses princípios básicos para que possamos viver a vontade de Deus? Deixe-me compartilhar com você. O primeiro princípio básico é esperar em Deus. Às vezes nós antecipamos, às vezes decidimos por nós mesmos os nossos projetos e planos e queremos resolver os nossos problemas através de nós mesmos, através da nossa capacidade intelectual, do nosso gerenciamento de conflitos, enfim, e não esperamos em Deus. E o primeiro grande erro e o primeiro grande obstáculo nessa indiferença aos princípios de Deus é não esperar no Senhor. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. E esse deve ser o nosso viver antes de qualquer decisão a ser tomada, antes de qualquer passo a ser dado, eu preciso esperar em Deus. Seja problemas, sejam projetos, esperar em Deus. Senão, isso se torna um obstáculo para que eu não viva e não conheça a vontade de Deus. Eu preciso também, outro princípio básico de Deus é confiar no Senhor. Quantos cristãos estão vivendo de forma tão intensa e com tanta preocupação, e a própria palavra diz se ocupar antes de preocupação, preocupar, eu me ocupo antes mesmo da situação chegar. Quantas pessoas estão vivendo a ansiedade do amanhã e não conseguem viver nem o presente, não estão vivendo agora porque estão pensando e com medo do amanhã. Isso revela também que a nossa confiança em Deus não é completa e total. Quando eu confio plenamente, eu descanso no Senhor. E o Senhor quer que possamos esperar nele e possamos confiar nele. Confiar que ele vai intervir, confiar que ele vai agir, confiar no tempo dele, confiar que ele tem o melhor para nós, confiar que ele vai mover todas as coisas em favor do seu servo para que realize a vontade dele e em nós. Precisamos esperar, precisamos confiar. Mas precisamos também permitir que Deus supra todas as nossas necessidades. Esse é um ensinamento pedagógico de um Deus provedor, de um Deus presente. E às vezes estamos tremendamente ansiosos e preocupados e buscamos meios e formas antes mesmo de buscar a Deus e aguardar que Ele supra todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nosso Deus nos suprirá de todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Sim, o Senhor supre. O Senhor quando escreve, aliás, o Senhor quando profere aquelas palavras no Sermão do Monte, o sermão mais importante que Jesus proferiu quando esteve nesta terra. Ele disse, por que andais ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir? E ele dá o exemplo do lírio, das aves dos céus, e ele diz assim, olha, se o meu pai as alimenta e cuida delas, quanto mais vocês que são muito mais importantes para o meu pai. Senhor, sim, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Quando esperamos nele, quando confiamos nele, ele supre todas as nossas necessidades. Devemos aprender também que devemos dar um passo de cada vez. Certa feita, Jeremias, o profeta, e no capítulo 12 do seu livro, ele faz uma oração a Deus, dizendo, Deus, Senhor,
Olha aí, os ímpios prosperam e crescem, eu sirvo ao Senhor e nada tem acontecido na minha vida. E Deus responde a Jeremias, dizendo a Jeremias, se te cansas com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Isso é, se você está desesperado nessa situação, quando outras maiores surgirem. Na verdade, Deus não elimina os nossos problemas, Deus nos capacita a vencê-los. Deus não diminui a intensidade das provações, dos obstáculos, das tentações, não. Mas Deus nos reveste de poder a cada dia, de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, a que possamos vencer e superar todas elas. Deus jamais vai tirar de nós, Deus não vai nos colocar numa bolha ou numa cápsula que os problemas do mundo, as dificuldades, as enfermidades, os vírus, enfim, não nos alcancem. Vivemos nesse mundo e somos sensíveis a qualquer coisa. Mas o Senhor nos capacitará. Então eu preciso entender que devo dar um passo de cada vez. E Deus vai me abençoando quando eu honro, quando eu confio nele, quando eu glorifico nessa pequena. Então o Senhor, nessa pequena experiência, o Senhor me dará uma maior, e uma outra maior, e uma outra maior. É assim que Deus quer que cresçamos e vivamos um passo de cada vez. Quando eu sou fiel em algo, o Senhor me dará algo maior para que eu possa ser abençoado e ser honrado. E Deus vai me dando algo maior, e algo maior, e algo maior. Mas muitos querem sair deste primeiro degrau e pular para o 10º. Não precisamos ir para o 2º, para o 3º, para o 4º, para o 5º, para o 6º, para o 7º, para o 8º, para o 9º, para o 10º. E Deus vai nos abençoando a cada passo que nós vamos dando. Eu preciso dar um passo de cada vez. Mas sabe o que mais impede e impossibilita o plano e a vontade de Deus em nossa vida? Sabe qual é o maior obstáculo para a revelação do plano de Deus e o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida? É o pecado. O pecado é o estado enfermo da alma. O pecado é algo que nos separa de Deus. O pecado ensurdece os nossos ouvidos à voz de Deus. Quando estamos em pecado, não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque é algo que nos impede, que bloqueia, sim, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. O pecado é algo que cega os nossos olhos para a visão de Deus. Não conseguimos contemplar o mundo, não conseguimos contemplar e ter a visão celestial ou a visão espiritual, porque o pecado cega os nossos olhos e não vemos as maravilhas. Chegamos na igreja e não contemplamos o que Deus está fazendo. Olhamos muitos problemas e muitas dificuldades e então vamos para a nossa escola e nós vamos para o nosso trabalho e por onde caminhamos não conseguimos ver o que Deus está fazendo através de nós e no nosso meio, porque os nossos olhos estão cegos àquilo que Deus está fazendo e realizando pelo pecado. Mas o pecado também endurece nosso coração para sentirmos a vontade e a direção de Deus. O pecado não permite que o meu sentimento seja real diante do Senhor, sentindo-o de tal forma que Ele encha este meu coração e a minha vida completa, me satisfazendo plenamente e me fazendo viver de forma abundante. O pecado rouba de mim o que há de mais maravilhoso, a alegria da presença do Senhor, o sentimento de se encher do Espírito Santo de Deus. O pecado me endurece o coração e não me permite ter os sentimentos mais extraordinários e maravilhosos e alegres de Deus em minha vida. O pecado, ele entorpece nossa consciência, cauterizando-a para a palavra de Deus. Por mais que eu leia, eu não entendo. Por mais que eu ouça, eu não compreendo. Sim, então essas palavras passam a ser meramente palavras comuns ou um livro qualquer, porque o pecado me impossibilita de ter a consciência dessa palavra. Ela não germina, ela não dá frutos na minha vida, porque o pecado impede tudo isto. Uma outra coisa que
nos servem de obstáculos nessa estrada da vontade de Deus é a dúvida. Duvidamos que Deus tenha uma vontade pessoal para cada um de nós. E sabe como isso é triste? Duvidamos que o Senhor faça a sua vontade conhecida. Não temos a convicção de que o Senhor há de revelar a sua vontade plena e completamente. Duvidamos que possamos fazer o que o Senhor requer. Não tenho habilidades, não tenho capacidade, não tenho condições. Eu sou indigno, eu tive uma vida miserável, uma vida pecaminosa, eu não tenho as condições, eu não consigo, eu não vou ter essa capacidade, eu não tenho. Duvidamos de que Deus mesmo. Duvidamos do próprio Deus, porque não temos todos os fatos, não compreendemos todas as situações, não entendemos. E o que acontece conosco? A vontade de Deus há de ser de alguma forma difícil de a compreendermos e entendermos. E por fim, o último obstáculo que quero destacar, que nos impossibilita de ouvir, entender e realizar a vontade de Deus, sabe qual é? O medo. Por incrível que pareça, o medo da vida cristã, medo das exigências de Deus, daquilo que Deus requer de nós, do nosso compromisso para com o próprio Deus, que há de exigir de nós um estilo de vida, uma forma de viver, e responsabilidades, e essa guerra que há de ser ainda maior do ponto de vista espiritual. Às vezes, o medo da vida cristã, o medo de falhar, o medo de não conseguirmos realizar aquilo que Deus quer, e de sermos aquilo que o Senhor quer, e temos medo. Há medo das críticas, do que os outros vão dizer quando vamos cantar, do que os outros vão dizer quando vamos tocar, ou do que os outros vão dizer quando vamos pregar, e o que os outros vão dizer sobre a nossa vida. Você não precisa se preocupar com os outros, e sim com Deus, com o projeto de Deus, com o plano de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida, não com o que os outros dizem. E aí nós não sonhamos, o maior sonho de um cristão, de um crente, deve ser o sonho da vontade de Deus, realizada completamente em sua vida. Você sabe que, eu estava lendo uma pesquisa, 98% da população mundial não tem a capacidade de sonhar em algo, de ser algo, de alcançar algo. Qual é o seu sonho? Qual é o seu maior desejo? Um médico, um engenheiro, um professor, um advogado, um administrador, um empresário? Tudo isso por aqui passa. Tudo isso vai ficar aqui. Mas sabe qual deve ser o seu maior desejo e a sua maior vontade? A minha e a sua? A vontade de Deus na nossa vida. Sabe por que Deus nos resgatou do pecado, das garras do diabo, do destino da perdição eterna? Para realizar a vontade dEle. E eu e você, nós jamais seremos felizes, completos, satisfeitos, se não estivermos no centro da vontade de Deus. O nosso sentimento de insatisfação há de crescer a cada dia. O nosso vazio há de ser sentido, mesmo vindo à igreja e declarando a nossa fé no Senhor. Enquanto a vontade e o plano de Deus não se realizar completamente em nossa vida. Você não quer viver na vontade de Deus?
O Senhor tem nos permitido viver mais do que nunca um momento de reflexão e de pensamento. Sabe para quê? Para que na privacidade do nosso ser, e entre você e Deus, você pergunte: Deus, qual é a tua vontade? E você se quebrante diante dEle, e chore diante dEle, e clame em nome de Jesus, dizendo: Pai, revela a tua vontade na minha vida, e me ajuda a cumprir o teu querer. E só assim, você vai ser um servo plenamente feliz, completamente realizado e abençoador. O Senhor tem te abençoado para abençoar vidas. E sua igreja vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, e as pessoas que estiverem ao seu redor serão abençoadas, a sociedade será abençoada, o mundo será abençoado, porque você está cumprindo a vontade de Deus. Vamos cumprir a vontade de Deus? Vamos viver dentro da vontade de Deus? Ore ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, enquanto nos preparamos para cantar. Que doce voz tem, meu Senhor. Ore ao Senhor agora. Há uma voz que nos convoca, que nos convida a servi-lo e amá-lo. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente, o verdadeiro servo, pode gozar. Você tem maior prazer do que este? Não existe. Então vamos cantar a voz de Jesus, 384 do cantor cristão. Que doce voz tem, Meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que me ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra me resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho.
prazer que me ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, por este culto, pela Tua palavra, pelas verdades que cantamos. Como é maravilhoso ter um Deus que nos conhece, que nos ama, que cuida de nós. Agora, Deus, nos dá um dia de paz na Tua presença, que sempre possamos ouvir a Tua voz e cumprir e realizar a Tua vontade em nossas vidas, como igreja e como servos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê